Ok, vamos mergulhar direto nisso. Hoje, a gente vai explorar uma das narrativas históricas mais fascinantes já documentadas. Pensa no seguinte cenário. A gente tem uma nação inteira que acabou de ser libertada ali bem na beira de uma promessa incrível. Mas, por mais impressionante que seja de toda uma geração que presenciou maravilhas sem precedentes, apenas 2 homens cultivaram a mentalidade necessária para chegar lá no destino final. É isso mesmo, de uma geração inteira, apenas 2 sobreviveram. Essa é a dura e crua realidade histórica que os relatos nos trazem. Pensa bem, de milhões de pessoas que começaram aquela famosa jornada pelo deserto em direção a Canaã, só Josué e Caleb conseguiram finalizar o trajeto. E isso faz a gente se perguntar, o que será que tinha de tão extraordinário no jeito que esses 2 enxergavam o mundo, se comparado com absolutamente todo mundo ao redor deles? Para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar de onde esses líderes vieram, porque, curiosamente, as linhas de partida deles foram bem diferentes. Isso ilustra brilhantemente nosso ponto. De um lado, a gente tem Josué, que nasceu como Oséias. Ele era um verdadeiro insider, digamos assim, filho de Num, da tribo de Efraim, ou seja, ele cresceu dentro da linhagem inquestionável da promessa. Agora, do outro lado, a gente tem Caleb, o filho de Jefoné. Ele é associado à tribo de Judá, mas o texto original identifica ele de uma forma bem diferente, o que indica uma possível origem estrangeira. E aí vem aquela dúvida natural. Pera, então Caleb não era israelita na sua origem? Pois é, isso desafia na hora muitas daquelas ideias pré-concebidas que a gente costuma ter sobre as trajetórias dos grandes líderes históricos. Olha só que interessante. As fontes bíblicas chamam Caleb especificamente de Quenezeu. Esse era um povo associado a Esaú, lá na região de Edom. Isso aponta com muita força para raízes estrangeiras. Mas, incrivelmente, ele foi totalmente integrado. Ele recebeu herança, assumiu liderança entre os israelitas, provando um ponto muito profundo. O favor divino e a grandeza espiritual valorizam a fidelidade absoluta muito, mas muito acima da origem étnica. Bom, com esse pano de fundo, a gente chega no momento decisivo da missão. Lá no capítulo 13 do livro de Números, o relato histórico conta que Moisés enviou 12 espias, e claro, Josué e Caleb estavam no meio, para avaliar a terra de Canaã durante 40 dias. E o que eles encontraram lá foi algo de cair o queixo. A promessa era mais do que real, a terra era incrivelmente fértil. As fontes contam um detalhe absurdo. Um único cacho de uvas era tão imenso que precisou ser amarrado numa vara e carregado por 2 homens. Mas nem tudo eram flores. As cidades que eles encontraram eram, na verdade, fortalezas gigantescas. E o mais aterrorizante, a terra era habitada por gigantes, os famosos e temíveis descendentes de Anak. É aí que a tensão vai lá pro alto, porque quando esses 12 homens voltam para o acampamento para contar o que viram, acontece uma divisão simplesmente catastrófica entre eles. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é como pessoas podem olhar para exatamente a mesma realidade e chegar a conclusões tão visceralmente opostas. 10 dos espias entregaram um relatório focado 100% no medo. Eles já declararam a derrota ali mesmo, dizendo, nós somos como gafanhotos perto deles. Só que Josué e Caleb não usaram esse filtro do desespero. Eles de forma alguma negaram o tamanho do problema, tá? Mas eles enxergaram a presença divina muito acima daqueles obstáculos e disseram com a maior convicção, o Senhor é conosco. A multidão logo entrou num pânico generalizado, e no meio de todo aquele caos, as fontes relatam um momento super dramático. Josué e Caleb rasgam as próprias roupas. Naquela cultura, isso era a demonstração máxima de angústia espiritual. Eles ficam de pé e proclamam com toda a firmeza: a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nela. Foi uma declaração inabalável de confiança no meio de um desespero total. Mas aquele apelo cheio de fé não funcionou, a rebelião tomou conta de vez, a maioria completamente apavorada, escolheu ativamente o medo, rejeitou o futuro que tinha sido prometido, e a coisa ficou tão feia que, num surto de histeria coletiva, eles queriam voltar para o Egito e ainda ameaçaram apedrejar os únicos 2 homens que mantiveram a sanidade. Obviamente, um colapso de confiança desse nível não passaria em branco. O julgamento que se seguiu a essa rebelião foi pesadíssimo. A consequência pela falta de fé foi duríssima. Foi decretado que absolutamente ninguém daquela geração incrédula entraria na Terra Prometida. O resultado? 40 longos anos vagando pelo deserto. Foi uma geração inteira perdida puramente por causa do medo. De milhões de pessoas, somente os 2, Josué e Caleb, sobreviveriam para ver o futuro que todos os outros jogaram fora. E as coisas realmente se cumprem 40 anos depois.
Josué assume o lugar de Moisés, se tornando o grande comandante que finalmente conduz toda a nova geração. E Caleb? Bem, Caleb é um espetáculo à parte. Aos 85 anos de idade, o cara incrivelmente manteve a mesma força física e vitalidade da juventude. Ele vai direto no Josué e pede como herança, adivinha o quê? Exatamente a montanha onde viviam os piores gigantes. Ele lidera o ataque e vence de forma esplêndida. Toda essa narrativa não é apenas um registro antigo. Ela carrega lições muito vivas para o nosso dia a dia. Então vamos trazer tudo isso para o lado prático da coisa. O primeiro passo que a gente tira de tudo isso é um choque de realidade. A maioria nem sempre tem a razão. Aquela opinião popular e medrosa dos 10 espias contaminou todo mundo e estava totalmente errada. E o segundo passo é que a verdadeira fé confia acima dos problemas. Ter fé não é romantizar a vida ou fingir que o problema sumiu. Caleb e Josué viam muito bem os gigantes, mas sabiam que o propósito era infinitamente maior que eles. Isso se conecta direto com aquele conselho fundamental de não seguir a multidão para fazer o mal. É um convite fortíssimo para o pensamento independente. Ao mesmo tempo, lembrar que maior é o que está em vós nos dá aquela blindagem contra as ameaças de fora, por mais assustadora que a situação possa parecer. Vamos avançar e ver como isso se constrói ainda mais. O passo 3 deixa bem claro que reclamar só afasta a gente das promessas. Ficar murmurando destrói resistência psicológica, enquanto a gratidão fortalece a visão de longo prazo. O passo 4 mostra que é a fidelidade que define o nosso futuro. É essa garantia de se manter firme que constrói a vitória. E para fechar, o quinto passo. A gente precisa ter um espírito diferente, uma audácia e uma resiliência que tire a gente do fluxo automático de só seguir a multidão. Esses passos práticos têm raízes lá nos textos originais. Quando vem um conselho para fazer tudo sem murmurações, é uma exigência de mudança drástica contra aquele hábito de reclamar de tudo que só suga energia e enfraquece a esperança. E o poderoso chamado para ser fiel até a morte estabelece a regra de ouro de coragem e obediência verdadeiras, garantindo que a persistência sempre vai dar frutos. Então, o grande alerta que fica de todo esse material que a gente analisou hoje é este. Só conhecer a verdade não é o suficiente. Aquela geração inteira perdeu o que estava garantido para eles. Eles conheciam a promessa, chegaram muito perto, mas ficaram paralisados pelo medo. A teoria, quando não está acompanhada de uma ação confiante e real, acaba sendo inútil contra os nossos gigantes. E isso nos deixa com esta provocação final para a gente refletir com calma. A fé autêntica é definida pelo medo contagiante da multidão ou por uma confiança inabalável na promessa final? É um questionamento essencial para moldar a forma como a gente enfrenta as grandes adversidades hoje em dia. A gente vai ficando por aqui nessa nossa análise. Até a próxima!